Me chamo Nando Dias, sou ator, diretor de teatro, palhaço. Trabalho já há quase 20 anos na luta em favor das políticas públicas para a cultura no município de Caetité e região. Fiz parte em 2007 dos primeiros movimentos pela interiorização dos investimentos na área da cultura do estado da Bahia, quando começaram a ter conferências de cultura no interior do estado, conferências municipais, territoriais, conferências estaduais também. O que isso tudo significa? Significa que para ser uma artista, para ser uma ativista das artes e da cultura, você não pode se ater ao palco, não pode se ater ao espaço que você trabalha, que você sobrevive. Você precisa estar totalmente antenado, totalmente ligado com as políticas públicas, como o governo trabalha para garantir que haja uma democracia, que haja condições para garantir o direito ao acesso à cultura e à arte que está previsto na Constituição brasileira. Então, eu faço parte desse movimento desde 2007, através do grupo de teatro com o qual eu trabalho, da própria Casa Anísio Teixeira, e dos espaços que a gente vem frequentando e ocupando durante esse período. Quais são esses espaços? No âmbito municipal, todas as secretarias, elas têm um conselho que deve agir junto. Esses conselhos, na maioria das vezes, são conselhos consultivos, né? E também fiscalizadores. Esses conselhos são paritários. A metade do conselho é de representantes da sociedade civil organizada e a outra metade é composta por representantes do poder público. Então, esses conselhos, eles têm a função de, além de fiscalizar, propor, avaliar e ser consultado com relação a algumas decisões dos governos. Então, Caetité, por exemplo, não tinha uma Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura de Caetité foi uma conquista da sociedade civil organizada, que através das conferências de cultura do município, iniciamos um debate sobre a necessidade de se ter uma Secretaria de Cultura na cidade de Caetité que desse conta da demanda dos artistas, que desse conta da demanda de se compreender Caetité como uma cidade verdadeiramente cultural, sem esse acesso de memorialismo, de ficar pensando que foi no século passado que Caetité, de repente, tinha muita representação cultural, né? Que os verdadeiros artistas, os poetas, o teatro, as festas cívicas representavam a cultura da época, mas sim uma cultura sem uma política específica até então, se estivermos tratando de patrimônio de cultura nos séculos passados. Então, quando Caetité, por exemplo, vira do século passado para esse, ali nos anos 2001, por aí, Caetité vira o século sem ter nenhum grupo de teatro organizado, sem nenhum ter grupo de dança organizado, sem a gente poder pensar em ser artista e levar isso para o nosso futuro, de alguma maneira. Não tinha grupos artísticos, não tinha formação, não tinha absolutamente nada. Onde entra a luta pelas políticas públicas de cultura, para a cultura, nesse cenário? Com o advento da existência da Casa Anísio Teixeira, que é um espaço aberto, um espaço democrático, alguns artistas começaram a participar de oficinas oferecidas pela Casa Anísio Teixeira, e essas primeiras oficinas começam a formar os primeiros artistas, as primeiras possibilidades de grupos artísticos formados aqui na cidade de Caetité. Então, quando chega 2007, a gente já tem uma base, e o governo começa a fazer consultas públicas para saber o que se desejava no interior do estado da Bahia, levando em consideração que a verba que o estado tinha para a cultura, 80% ficava na cidade de Salvador e região metropolitana, 20% deveria ser distribuído pelo interior, mas você precisava ter um deputado, era uma questão de uma política de balcão. Então, tudo isso é antidemocrático. Então, não dava certo, não funcionava dessa maneira porque o dinheiro não chegava na ponta. Não chegava nos artesãos, não chegava
nos grupos sempre muito incipientes, sempre muito amadores no interior do estado, porque é sempre um grupo que dependia da igreja ou dependia de uma escola ou se atrelar a alguma instituição para sobreviver por 2 e 3 anos, e as pessoas iam embora estudar outras coisas, porque você não podia optar por ser artista, por ser ator, que é algo que não dá dinheiro, né? E um mundo capitalista que a gente vive trata disso muito bem. Então, como ter políticas públicas se não havia demanda também? Então a gente começou a discutir sobre isso através dessas conferências, e aí surge a Secretaria de Cultura do município de Caetité, e com a Secretaria já surge o Conselho Municipal de Cultura, o qual a gente já vem fazendo parte desde o início. Então eu faço parte do Conselho Municipal de Cultura com uma cadeira que pertence à trupe dos dobradores de arte, que é o grupo que eu trabalho, levando em consideração que para você participar no Conselho Municipal de Cultura, você precisa ser eleito. Então existe uma eleição com todos os ritos possíveis, formais, para a nomeação desses conselheiros, principalmente os representantes da sociedade civil, porque o poder público é indicado pelo poder executivo, pelo prefeito, e a partir daí a gente começa os diálogos, as reuniões e os debates sobre o que se fazer. É muito importante que a sociedade civil organizada esteja plenamente ciente do seu papel e também das leis da cultura do Estado. Por exemplo, do Estado e do município. Por exemplo, Caetité quase não tinha leis. Tinha uma lei de tombamento que quase não era executada. Hoje nós temos um sistema municipal de cultura, que é um sistema que organiza o funcionamento da Secretaria de Cultura e as ações dessa secretaria, que é o sistema. Dentro do sistema você tem o Fundo Municipal de Cultura, que é o fundo que é gerido pelo gestor de cultura do município, mas para fazer esse gasto precisa passar pela fiscalização e pela indicação do Conselho Municipal de Cultura também, então não pode ser um gasto aleatório. Nós temos também o Plano Municipal de Cultura, que é decenal, se não me engano, aprovado no final de 2017, que nesse caso vai até o final de 2027, porque são 10 anos com objetivos, com metas e com o mapeamento de como deve ser investido, pensado as políticas públicas caetenses, porque esse plano, inclusive, é um plano absolutamente democrático, a formação dele, a escrita dele por várias mãos, através de conferências municipais de cultura. É um plano muito interessante. Então, Caetité que tinha uma lei, que era uma lei de tombamento, hoje tem várias. Nós temos o Sistema Municipal de Cultura, o Fundo Municipal de Cultura e o Plano Municipal de Cultura, que é o chamado CPF. Leis básicas para, se o Plano Nacional de Cultura não tivesse sido desmontado e o Ministério da Cultura não tivesse sido desmontado pelo governo Bolsonaro, a gente esperava, quando começou toda essa movimentação, então nós temos o sistema municipal, o Estado tem o sistema estadual, e a federação deveria ter o sistema nacional, que foi todo desmantelado. A ideia era que todo município que tivesse um fundo municipal de cultura, o município tivesse condições de receber fundo a fundo repasses direto do governo federal. E uma das nossas principais lutas, e uma das principais dificuldades, é que apesar de estarmos minimamente organizados nesse sentido, cobrando do poder público, com muito respeito, claro, mas cobrando o tempo todo para que as coisas aconteçam, uma das vitórias, por exemplo, do Conselho Municipal de Cultura de Caetité foi o primeiro edital municipal de cultura com recursos próprios, né, que premiou mais de 20 projetos da sede e do interior do município. 70% dos projetos foram na área de cultura foram da zona rural aprovados. Então, isso é revolucionário. Então, o sistema, de alguma maneira, funciona bem porque nós temos a condição de nos reunirmos, de cobrarmos, de ajudar a criar estratégias que ajudem a cumprir o Plano Municipal de Cultura. Então, o Conselho tem um papel muito importante, né? Eu sou conselheiro. Então, no caso, o governo federal também tem algo parecido, teria algo parecido montado, que é o Conselho Nacional de Cultura, o Sistema Nacional de Cultura e todas as outras legislações para amparar os estados e os municípios.
em um sistema único, que deveria funcionar de ponta a ponta. Infelizmente não funciona. Como eu disse, houve esse desmantelo, né? Houve essa falta de consciência política e essa falta de sensibilidade em compreender que as manifestações culturais, que as artes são linguagens que ajudam a sensibilizar os seres humanos, tornando-os mais humanos. Em uma sociedade onde você trabalha com a arte, você trabalha com a cultura, e isso é garantido, o seu acesso à sua produção, sua feitura, o seu comércio, em todas as instâncias, é uma comunidade diferente, é uma comunidade onde não se pega em armas e não se pensa em armas, é uma comunidade mais tolerante, mais diversa e mais humana. Então, eu tenho muito orgulho desse papel que a gente vem desempenhando, eu e os outros parceiros da área das artes, da área da cultura. Espero ter contribuído minimamente. Quiserem aprofundar, estamos à disposição, na quarentena ou não. Valeu!